Esta manhã nós abrimos novamente o Evangelho de Lucas no capítulo 10 e haveremos de ler este que é um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Conhecido certamente até pelos ateus. Porque se chegar aqui para um ateu e falar assim, olha, conheces alguma história da Bíblia? E ele vai dizer, olha, nunca li a Bíblia, não conheço muito bem. Não, mas consegues pensar alguma história que tenha ouvido alguma vez do Novo Testamento? Provavelmente uma das histórias que facilmente lembrará é a parábola do bom samaritano. Não é? É a parábola do bom samaritano. E, portanto, esta manhã nós começaremos a estudar este texto, esta parábola de Jesus. Portanto, Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao verso 37, que lemos assim. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. E retornamos aqui para o começo, porque esta manhã haveremos de estudar do verso 25 ao verso 29, esta que é a introdução para esta perícope. Quando nos vai dizer assim, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o teu próximo? Meus irmãos, é muito interessante porque nós vimos e temos vindo a estudar Jesus a falar para os seus discípulos e a ensinar-lhes, e como acabamos de falar, inclusive agora, a enviar-lhes para irem anunciar a chegada do reino de Deus. Mas a verdade é que não houve muito até este momento que Jesus tenha falado sobre qual deve ser o proceder privado, proceder individual de cada um daqueles que se dizem filhos de Deus, aqueles que se dizem verdadeiramente seguidores de Jesus. Mas agora Jesus, nestes próximos versos de agora até o começo do capítulo 11, Jesus vai falar de 3 situações distintas e 3 marcas profundas do discípulo de Jesus. A primeira marca que nós vemos aqui é exatamente a compaixão e a misericórdia. E nós haveremos, e aqueles que têm as suas Bíblias abertas, não é? Que não dependeram somente aqui da nossa apresentação,
Vão ver que o texto logo a seguir é aquele texto que vai falar de duas irmãs, Marta e Maria, também outra história muito conhecida, e que vai falar não só da compaixão e da misericórdia que aquele que é um seguidor de Jesus deve ter, mas também de como a nossa vida deve ser uma vida para estar na presença de Jesus. E depois, quando vamos para o capítulo 11, Jesus vai falar sobre como deve ser a vida de comunhão com o Pai. Portanto, percebam como Jesus fala aqui de 3 formas diferentes de comunhão. De como nós devemos ter comunhão com aquele que é o nosso próximo. Como devemos ter comunhão com Jesus. E como devemos ter comunhão com o Pai. E então Jesus começa aqui a falar sobre esta primeira marca, que é a marca de vida em comunidade, de compaixão e comunhão com o nosso próximo. Estas atitudes que cada um dos seguidores de Jesus deve ter em sua vida privada. E então, ao olharmos este texto, nós começamos então, como nós já temos feito, e o pastor tem facilitado sempre aos irmãos, a marcar aqui, para que os irmãos mesmo comecem a perceber como é que posso fazer para estudar melhor a Bíblia. E a melhor maneira que sempre recomendo aos irmãos é fazer isto: marque a sua Bíblia. E quando marcar, marque sempre a separar ali as ideias que consegue perceber, as ideias diferentes que consegue perceber. Porque é interessante que este texto vai dizer, e ele começa por dizer que eis que certo homem, intérprete da lei. E a palavra aqui, literalmente, quando se pegarem aqui uma Bíblia inglesa, vão perceber que em muitos textos é traduzido como lawyer, como advogado. E que em traduções portuguesas nós colocamos como intérprete da lei. E que se nós pararmos para perceber, e nós temos aqui alguns irmãos da nossa igreja advogados, hoje o irmão João não está connosco, a irmã Cristina está, que vamos poder dizer que, de facto, esta é a função do advogado, não é? O advogado, ele tem que ter a capacidade, diferente de alguém que nunca estudou direito, que a lei está disponível para todos nós conseguimos entrar na internet, não é? No site do governo e ler as leis. Agora, o que diferencia alguém que é capaz de ler, que aprendeu a ler na escola, e todos nós julgo que tenhamos aprendido, não é? E um advogado. É que o advogado tem uma série de conhecimentos a mais que o ajuda e o capacita a perceber melhor as nuances, a aplicação prática, o que significa aquilo para o cotidiano. E por isto que a palavra, no original em grego, é a mesma. Só que, obviamente, aqui ele não está a falar de um advogado, como temos no sentido de hoje, não é um profissional da lei civil. Mas ele está a falar, de facto, de um profissional da lei do Senhor. E, portanto, alguém que não era um mestre da lei. Conseguem perceber a diferença? Ele não é um mestre da lei. Ele não é simplesmente um escriba, porque o escriba, a função dele era de copista, era copiar e copiar com perfeição. E ele tinha que perceber muito, obviamente, da língua e da lei, mas ele não era um escriba, ele não era um mestre da lei, ele era um especialista em interpretar a lei. Talvez seria mais ou menos como nós temos hoje alguns estudiosos, e temos irmãos que são proficientes nisto, que são estudiosos da língua original, mas que eles estudam para escrever material para que homens como nós, pastores, possam ler, estudar e ensinar melhor aos irmãos. Porque eles mesmos não são pastores ou mestres da lei, mas são aqueles que interpretam, portanto, a lei e o texto e a palavra do Senhor. E este homem era alguém assim. Era alguém que a sua função era conhecer, interpretar e aplicar a lei do Senhor. E este homem levanta-se para fazer uma pergunta para Jesus. E aqui fica claro que nós podemos perceber, mas pastor, Lucas nos diz que este homem levantou-se com o intuito de pôr Jesus à prova. Mas como é que nós podemos saber que Lucas estava certo? De que, de facto, era esta a intenção no coração deste homem? É simples. Sendo ele um intérprete da lei, a pergunta que ele faz a Jesus era uma pergunta muito elementar. Pode nos parecer uma pergunta que talvez não seja tão básica assim, tão elementar assim, não é? E a verdade é que a pergunta que ele faz é a pergunta da humanidade.
Esta é a pergunta que todo ser humano faz. Até mesmo os cientistas, quando vão pesquisar, vão ver que até o mais cético, ele fala também sobre propósito da vida. Ainda que ele chegue a uma conclusão completamente distinta da nossa, ele estuda e ele escreve e ele debruça-se sobre esta questão de o sentido da vida. Ou o que eu posso fazer, o que preciso fazer para ter a vida eterna, ou para ter a vida abundante, feliz, uma vida plenamente completa e feliz. E então, obviamente que este homem que faz esta pergunta a Jesus, e fica claro também pela resposta que ele dá a Jesus, ele sabe a resposta. Portanto, ele não queria, de facto, saber a resposta, ele já tinha a resposta. Ele não queria que Jesus validasse sua resposta, ele como intérprete da lei, sabia que a sua resposta estava certa. Ele sabia que era bom naquilo que fazia, mas ele queria era testar a Jesus. Ele queria este homem que anda aqui a pregar. E nós temos que lembrar que aqui já estamos na reta final do ministério de Jesus. Às vezes os números nos enganam, não é? Porque nós temos aqui o Evangelho de Lucas, são 24 capítulos, nós vamos no capítulo 10 e já sabemos que o ministério de Jesus teve 3 anos, então podemos ser tentados a imaginar que ainda estamos aqui no final do primeiro ano, no começo do segundo, mas a realidade é que não. Nós já estamos aqui, provavelmente, nos últimos meses do ministério de Jesus. Portanto, Jesus já vem andado a ministrar de cidade em cidade há mais de 2 anos, 2 anos e meio, quase 3. E então este homem, ele já tem ouvido certamente falar de tudo o que Jesus tem feito, dos sinais, maravilhas, milagres e do ensino de Jesus. E ele então, quando levanta-se para pôr Jesus à prova. Como se de alguma maneira ele pudesse colocar Jesus numa situação em que fizesse uma pergunta e que então Jesus não soubesse muito bem como responder. Fosse apanhado de surpresa e então fosse envergonhado e ele pudesse então dizer, viram? Ele disse mestre da lei, ele disse um rabi, e ele quando faz a pergunta, ele usa aqui, disse-lhe então mestre. E esta palavra mestre é exatamente a palavra aquele que nos ensina. Vem da palavra didaquê, que é uma das palavras usadas inclusive para o compêndio de ensinos dos rabinos. Ou seja, aquele que nos ensina as coisas, mestre. Responda-me esta pergunta. Como se de alguma maneira pudesse prová-lo ou envergonhá-lo. E então Jesus faz uma coisa que para nós, no nosso tempo, parece que Jesus está a esquivar-se, não é? Mas não. Porque era muito comum, e nós falamos sobre isto aqui alguns anos atrás, quando falamos sobre Jesus no templo, Jesus como menino, quando vai à Páscoa aos 12 anos ao templo, de como uma das formas mais comuns de ensino rabínico é por meio de perguntas e respostas. Ou seja, muitas vezes as pessoas traziam perguntas aos rabinos, e o rabino, apesar de ter a resposta, muitas vezes não dava somente a resposta. Isto é uma das maneiras de se fazer, e os irmãos devem ter percebido aqui, os irmãos que estão a fazer a nossa escola bíblica digital, devem ter percebido que ao terminar ali a primeira aula, há um formulário, um questionário. E os irmãos responderam aquele questionário. O objetivo não é saber se os irmãos sabem ou não, acertam ou não. O objetivo pedagógico disto é muito simples. É que acontecem 2 coisas quando nós sabemos que temos que responder um formulário a seguir. A primeira coisa que acontece qual é? É que nós prestamos mais atenção no que estamos a ouvir, não é? Porque sabemos que vamos ter um formulário a seguir, então nós já prestamos mais atenção. Se calhar, se não houvesse o formulário, dávamos play e aquilo ficava a tocar e não prestávamos tanta atenção assim. Mas agora, como há um formulário, nós sabemos que vamos ter que responder, queremos acertar, não é? Então prestamos mais atenção. E a segunda coisa é que, apesar dos vídeos serem curtos, né, e fizemos assim e tentamos enxugar exatamente para que seja o mais importante, porque senão ficariam vídeos enormes, não é? Existem disciplinas no seminário que duram um semestre inteiro só sobre cada tema de cada aula daquela que nós estamos a dar, e temos que resumir isto ali em 10 minutos, em 8 minutos, que é mais ou menos os tempos que os vídeos têm hoje. E então, apesar disto, queremos saber que os irmãos, ao terminarem o vídeo, eles sabem aquilo que é o mais importante. Disto tudo que foi falado, o que é que eu preciso lembrar? O que é que eu preciso de facto saber e ter no meu coração?
Ninguém vai reprovar. Mas a ideia é que isto reforce, após ouvirem aquele vídeo, a pergunta feita ao irmão, feita à irmã, reforce o conhecimento que é o conhecimento daquela aula. E isto é um método que não foi o pastor que inventou. Isto não é um método moderno, muito pelo contrário. Podem ver aqui Jesus a fazer isto, porque era um método rabínico. A pessoa dizia, olha, Senhor Mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que é que a lei diz? E ele ainda usa exatamente o facto de ele ser o intérprete da lei. E ele diz, como que tu a interpretas? Não és um estudioso da lei? Não és o intérprete da lei? Então diga-me que eu vou lhe dizer se está correto. E parece para nós quase que um subterfúgio para não ter que responder, não é? Parece quase que uma saída, mas não é. Tanto que ele acha a resposta de Jesus legítima, que ele sente-se confrontado pela resposta de Jesus. Porque quando Jesus o diz que, então, respondeste corretamente, faz isto e viverás, ele sente-se pessoalmente confrontado, porque o texto vai dizer, ele, porém, querendo justificar-se. E só justifica-se quem sente-se confrontado. Então, apenas aqui para não saltarmos muito à frente. A primeira coisa que aprendemos aqui com este texto e que chamou-me a atenção profundamente, não é o facto deste homem fazer esta pergunta que é a pergunta da humanidade. Mas é uma coisa muito curiosa que nós encontramos no original e encontramos também aqui, mesmo na língua portuguesa. Porque a pergunta que ele faz é, o que farei para herdar a vida eterna? Que pretensão! Que pretensão deste homem! Que pretensão a nossa! A nossa pretensão, acharmos que existe algo que nós possamos fazer com a nossa força para alcançar a vida eterna. E deixe-me explicar aqui este conceito de vida eterna. O conceito de vida eterna aqui, já falamos sobre isto algumas vezes. A palavra vida aqui não é aquela palavra grega que nós aprendemos na escola quando vamos estudar biologia e o professor nos ensina. Biologia significa bio, do grego vida, logia, conhecimento, logos, e portanto o estudo da vida, biologia. E a palavra aqui usada não é bio. A palavra aqui usada é a palavra zoe. Na verdade, aqui neste momento é uma declinação zoen, mas que vem desta raiz zoe. Esta raiz zoe que quer dizer vida plena, vida abundante, que no conceito teológico é a vida dada por Deus. Uma vida plena, completa, cheia de sentido, cheia mesmo, completa. E ele então vai dizer, eterna é sem fim. Agora percebam, parece que é quase que uma redundância, não é? Porque quando se diz, como que eu posso fazer para ter zoe? Como que eu posso fazer para ter a vida plena, completa e digo mais, eterna, sem fim, que não se acabe, com uma alegria que não se acabe. Não é esta a busca de todo homem? Não é esta a busca que nós vemos? Nós vivemos, os irmãos que nos visitam, certamente vieram tirar férias, mas sabem do que se trata Portimão, não é? Eu costumo brincar com os irmãos brasileiros para explicar-lhes mais ou menos o que é a Praia da Rocha. Eu digo que a Praia da Rocha é a Copacabana de Portugal, não é? Aquilo que é para o Brasil e para o mundo, fala-se no Brasil, pensa-se Copacabana. Pronto, está lá. Está no imaginário de todos, não é? De qualquer pessoa, de qualquer país do mundo. E Portugal, qual é a praia? Tenho que ir a uma... Eu vou a Portugal, eu quero conhecer uma praia. Qual é que é? Provavelmente 90% das pessoas vão dizer, tens que ir à Praia da Rocha. Pode não conhecer outra praia. Aproveita já que está lá, obviamente, conhece outras coisas, mas não pode falhar a Praia da Rocha. E as pessoas vêm, e nós vemos, e é uma reclamação de todos que vivem na cidade, de que a cidade acaba por tornar-se uma grande confusão. Porque aquelas pessoas que vêm de férias, e que vêm porque querem sentir esta vida plena, completa. E como que alguém que não tem a Jesus, que não sabe e não conhece, quer viver esta vida sem limites? Olha que perigo, não é? Esta vida sem regras.
E então há carros parados pelos passeios, pessoas bêbadas pelas ruas, vidros quebrados, partidos, porque pessoas que beberam demais e que deixaram vidros partidos pela rua, confusão, sujidade, olha, brigas. É uma maravilha que é a parte do ano que os... Está mal... É o calor, irmã. E a irmã está aí sentada no ar. Pois, irmã, então, olha, a irmã beba uma aguinha. Se a irmã precisar ir... Se a irmã precisar ir, irmã, fique à vontade, tá bem? E eu também não posso parar agora aqui para levar a irmã. Não seria justo também com os irmãos. Tá bem? Muito bem. E então, meus irmãos, como que responder a isto? A maneira para aqueles que não têm a Jesus respondem a isto como? De tal maneira que mesmo os que não têm a Jesus, que vivem em Portimão, e eu não estou a falar dos crentes, os crentes reclamam. Não, até quem não é crente. Esta época do ano que não é só o calor. Que o calor, ok, quem é daqui já está até mais acostumado com o calor, mas não é o calor. Mas é que a cidade vira uma confusão tão grande que a verdade é que quem vive cá, se pudesse, fugia nesta altura. Enquanto quem é de fora vem, quem é lá, vamos fazer uma troca. Nós vamos para o norte, pode ficar na minha casa, eu fico na sua, e aí ficam todos felizes, não é? Mas porquê? Porque há uma necessidade. É só nós vermos no começo do verão, novamente os irmãos não sabem ler as notícias, os que não vivem cá. Os que vivem cá não precisam nem ler notícias, é só sair à rua. Quando o verão começa, há os festivais cá em Portimão. E não precisa dizer mais nada. A loucura que vira a nossa cidade. Porque as pessoas, de facto, parece que ficam sem controle, sem limites. Porque querem ter esta experiência, precisam, porque obviamente vivem presas em suas vidas sem sentido, sem significado. E então, quando tem oportunidade, eu estou longe de casa, ninguém me conhece, eu vou sair, eu vou fazer e parece que enlouquecem. Tudo porque querem experimentar desta vida plena e sem limites, sem fim. Porque nós fomos feitos para viver esta vida. Porque quando Deus fez a cada um de nós, a palavra de Deus vai dizer que no jardim do Éden, quando Ele pega e Ele faz o homem do pó da terra, o que Ele faz? Ele sopra vida. Ele sopra vida no homem. E então nós fomos feitos para termos esta vida. E precisamos e sentimos esta falta. Mas o que mais marcante não é esta pergunta. O mais marcante para mim é a pretensão de dizer, então o que eu faço para ter? Sendo esta vida a vida de Deus. É como se eu dissesse para Deus, Deus, o que eu faço para comprar de si esta vida? O que eu faço para que me dês desta vida? E que pretensão é esta? Pretensão esta que nos traz um problema muito grave em nosso tempo. O problema da oração recebendo a Jesus. Quantos aqui já ouviram falar isto? Faça uma oração, receba a Jesus e terás então a vida eterna. O que eu preciso fazer? Faça uma oração. Mas é só fazer a oração? É só fazer a oração. E está resolvido? E está resolvido. Algo que eu faça. Algo que eu posso fazer, algo que está nas minhas mãos, algo que está ao meu alcance. E a verdade é que isto expressa este problema, que é o problema da minha ação como meio de obtenção do favor divino. E que, meus irmãos, deixem-me dizer, isto é a coisa mais simples do mundo, e isto tem um nome. O nome é religião. O que é religião, senão a tentativa do homem de obter o favor divino? E isto pode ser qualquer religião. Esta é a fórmula da religião. Existe um Deus, ou existem deuses, e eles podem me favorecer ou não, de acordo com a sua vontade, e estes deuses em geral são cheios de vontadinhas. E então eu preciso buscar perceber quais são as vontadinhas para agradar-lhes, para que de alguma maneira ele olhe para mim e diga, afinal, o Marcos até que pronto, tem aqui me dado um jeito, tem aqui feito coisas que me agradam, então deixe-me favorecer o Marcos. Deixe-me favorecê-lo de alguma maneira.
Ora, o Marcos lê a Bíblia todos os dias, o Marcos ora, o Marcos... Estou-me a agradar dele. Então, já que estou-me a agradar dele, deixe-me favorecê-lo. Esta é a fórmula da religião. Esta não é a fórmula da palavra. Esta não é a fórmula do Evangelho de Jesus. Sabem porquê? Porque o problema é que nós temos um preço. Nós temos uma ofensa impagável ao Senhor. Porque nós precisamos lembrar o que é pecado. Porque muitas vezes hoje há homens tentando traduzir, e quando fala de pecado, e já não usa esta palavra, porque pecado é uma palavra muito antiquada. Então vamos falar de erro. Mas erro também já é uma palavra muito dos anos 2000, não é? Então vamos tentar falar equívoco. Equívoco é mais suave, não é? E falamos de equívocos. E nós já não dizemos que, olha, isto que fizeste é um pecado. Dizemos, olha, isto é um equívoco. É algo que deverias evitar. O problema é que existe uma diferença. Pecado é algo que quando nós fazemos, a palavra de Deus é clara e nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas um equívoco é aquilo que, olha, esqueci-me as chaves. É um equívoco. Que mal tem? Eu esqueci-me as chaves, eu volto, apanho as chaves. Pronto, ninguém, não é? Não causou mal a ninguém. O problema é que o pecado é uma ofensa de morte ao Deus Todo-Poderoso, Criador e mantenedor de todo o universo. E, portanto, quando falamos em pecado, falamos de uma ofensa àquele que é santo, santo, santo. Aquele que é santíssimo. Aquele em que não há equívoco algum, não há erro algum, não há pecado algum. E, portanto, o menor pecado nos afasta infinitamente dele. E, portanto, o preço a se pagar é um preço impagável. Portanto, não há nada que nós possamos fazer. A verdade que este homem não percebe nesta conversa com Jesus é que o que Jesus está a lhe dizer, e percebam a sutileza, porque ele vai responder a Jesus. E é lindo este texto, não é? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. E eu imagino Jesus, quando responde, talvez de uma maneira diferente do que se calhar nós lemos, Jesus vai dizer assim, faz isto e viverás. Agora, quero ver tu conseguires fazer. Por isto é que este homem justifica-se, percebem? Por isto é que diante da resposta de Jesus, a dizer, muito bem, percebeste muito bem, é só fazer isto e viverás. Deixe-me aqui fazer-lhes uma pergunta esta manhã. E que se fores honesto no teu coração, a tua resposta vai ser como a minha. Que é diante desta verdade, amas ao Senhor, e aqui já para por aqui, né? Porque Deus é o Senhor da tua vida. Ou seja, tudo o que fazes, fazes como uma resposta àquilo que Ele diz, faz e manda na tua vida. Porque Ele é o teu Senhor. Ou não? O Senhor da tua vida continua a ser assim e muitas vezes tomas as tuas decisões pela tua própria vontade, pelo teu próprio coração. E ele continua. Amarás o Senhor teu Deus e amarás de todo o teu coração, de toda a alma, todas as forças, todo o entendimento. Amas assim ao Senhor? Ontem assistíamos um vídeo de um comediante brasileiro a fazer troça com os crentes. E fez muito bem. E fez uma troça sensacional. A dizer que ele dizia para os amigos dele, crentes, que os amigos vinham dizer, olha, mas eu amo Jesus e eu sou crente e Jesus é tudo para mim. E ele dizia, muito bem, muito bem. Então diga-me lá uma coisa, quantas vezes é que já leste a Bíblia? Não é? Porque se Deus é tudo para si, se Jesus é tudo para si, se Ele é maravilhoso, se Ele é bondoso, se não há nada melhor neste mundo, então, olha, se calhar andas a ler a Bíblia uma vez por semana. Não é uma vez por semana parar para ler, é ler toda semana, ler de capa a capa. Toda semana. Fazes assim? Quantos aqui conseguem ler a Bíblia inteira toda semana? Ninguém, não é? Nem o pastor faz isto. Quantos conseguem ler a Bíblia todo ano? Se calhar vamos facilitar. Quantos é que já leram a Bíblia toda?
E ele dizia, fazer troça, a dizer que a verdade é que os amigos dele, como têm mais intimidade, eram obrigados a dizer-lhe a verdade é, nunca li toda. Sim, então se calhar, Deus não é tão assim, tão maravilhoso, não amas tanto quanto dizes, não é? Porque se Deus fosse tão maravilhoso assim, tão poderoso assim, se rendesse tanto, fosse o Senhor da tua vida, etc, 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 se calhar te importavas mais com um livro que ele escreveu para si, não é? E que realidade dura que é? Porque a realidade é que este homem sabe, este intérprete da lei, ele sabe a resposta certa. Ele sabe que a resposta certa é que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a alma, com todo o coração, com todas as forças, todo o entendimento. E que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Agora a pergunta, e o que Jesus diz a ele, e que é isto que o esmaga no lugar onde ele está, é que Jesus lhe responde a dizer, então, faz lá isto e estás garantido, pode ficar tranquilo. E a resposta imediata de alguém que é honesto é, então Jesus, mas espera lá, mas quem é o próximo? Ele tenta apanhar aqui alguma coisa para se auto-justificar. Porque de facto, meus irmãos, existe este problema. Nenhum de nós conseguiu ou conseguirá pela sua própria força e capacidade fazer assim. O problema principal então aqui desta pergunta é o que faço para obter? Sabe por quê? Porque não consegues, não conseguirias, não conseguirás. A ação, ela não é um meio para a obtenção da graça do Senhor, mas a ação, ela é uma resposta da nossa vida, à transformação que o Senhor tem operado em nós pela graça, sem que nada pudéssemos fazer para obter esta graça. Infelizmente, esta é uma das maiores heresias do nosso tempo presente. E que a verdade é que existe desde a igreja primitiva. É a heresia de que podemos ser salvos pelas nossas próprias obras. E quantas vezes nós o fazemos? Se calhar, e nós gostamos de fazer esta pergunta para os irmãos, para que os irmãos reflitam. Em nosso estudo bíblico aqui, agora algumas semanas fazíamos esta pergunta aos irmãos. Imagina que chegaste agora no céu. E estás à porta do céu e então Jesus pessoalmente o recebe. E então diz, Senhor, que bom que o Senhor veio receber. Não, antes de entrar, deixa-me fazer uma pergunta. Por que eu lhe devo deixar entrar? E quantos de nós, a verdade é que responderiam, porque eu fiz isto, fiz aquilo outro. Deixe-me lhe dizer, o nome disto é salvação pelas obras. Isto é uma heresia. Uma heresia combatida desde a igreja primitiva, uma heresia combatida por Paulo. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, vai dizer o apóstolo Paulo. Portanto, e ficamos por aqui, esta manhã. Quando nós perguntamos ao Senhor, nos apresentamos ao Senhor, que pergunta fazemos? A pergunta que fazemos, se calhar, pode estar a ser a pergunta errada. E percebam, um bom mestre, ele não vai lhe dizer que a tua pergunta está errada. Ele vai lhe dar uma resposta. Mas se não fores capaz de perceber a resposta que ele dá, podes ainda interpretar mal. Percebem que é isto que acontece? Parece quase que este mestre da lei, também não é um mestre, este intérprete da lei, este advogado da lei. Parece que ele e Jesus estão em duas conversas distintas. Porque enquanto ele diz, o que eu posso fazer? Jesus, basicamente, o que está a dizer a ele é, não há nada que possas fazer. Porque aquilo que seria preciso fazer, és incapaz. Portanto, meu amigo, é pela graça e apenas pela graça. E ele, ao perceber que de facto ele não consegue fazer, ele não consegue perceber que é pela graça. A única coisa que ele consegue fazer é se auto-justificar. Mas isto vamos falar na próxima semana. Mas será que andamos a fazer a pergunta certa a Jesus?
Será que quando vamos para o nosso devocional, será que quando nos aproximamos da palavra de Deus, quantas vezes chegamos para a palavra de Deus cheios de questões? Quantas pessoas abrem a Bíblia como se fosse, não é? As pessoas fazem isto. Tem uma pergunta e aí vai lá, abre a Bíblia e vê se há ali algum texto que fala ao seu coração. Como fosse uma adivinhação ou uma coisa assim. Deixa-me dizer, isto não funciona. Podes pensar que funciona, pode até se calhar funcionar uma vez, mas não é assim que funciona a palavra de Deus. Precisas ler e conhecer toda ela. E então a verdade é que o Senhor vai responder no teu coração a verdade quando o conheceres a Ele. Quando viveres em comunhão com Ele. Quando tiveres comunhão com o Pai. Por isso é que Jesus começa por aqui. A comunhão, a vida em comunidade, a graça, a compaixão, mas também a comunhão com Jesus e a comunhão com o Pai. As marcas do verdadeiro discípulo de Jesus. Não a fazer perguntas que parecem e que para este mundo são perguntas boas e perguntas que os filósofos desde a antiguidade tentam responder. Mas fazer as perguntas certas. Perceber a verdade de que a verdade é que não há nada que possamos fazer. Não conseguiríamos, somos incapazes. E se Jesus nos responder o que precisamos fazer, a verdade é que a única coisa que conseguiremos fazer logo a seguir é nos auto-justificar, como este homem faz. E que vai dizer então, ele, porém, querendo justificar-se, que o Senhor nos mostre, nos revele, como fez a este homem, de que de facto é muito simples. O Evangelho é muito simples. Primeiro, há vida eterna. Há vida eterna. E esta vida eterna é para todo aquele que cumpre isto. Que somos incapazes de cumprir. Mas que Deus, pela graça, por sua graça, enviou o seu Filho para que Ele pagasse este valor impagável. Para que pela graça pudéssemos então ter a vida eterna. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti